Bem-vindos à emissão especial do Observador na 8ª Convenção Nacional da Iniciativa Liberal. Chegámos ao fim do primeiro dia, um fim que se precipitou com a rejeição das propostas de alteração de estatutos. Nenhuma conseguiu os 2/3 necessários para ser aprovada e por isso os trabalhos foram interrompidos, porque não há discussão de emendas e regressam apenas amanhã para a discussão da atualização do programa político dos liberais. Comigo está o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, isto é caso para dizer tudo como de antes no quartel de Abrantes, porque os estatutos, que é o propósito principal deste congresso, ficam como estavam. É verdade, existem algumas coisas que, até do ponto de vista operacional e daquilo que é a prática do dia-a-dia, em que até prejudica o partido, porque vê um determinado tipo de coisas que não estavam afinadas nem preparadas para aquilo que é a nova realidade de um partido que cresceu muito, questões com núcleos, etc., mas não se fez uma proposta minimal. Houve duas propostas muito ambiciosas, uma do Conselho Nacional com a linha oficial, que era apoiada por Rui Rocha, e uma que juntava os críticos e que era uma espécie de o cimento que unia todos os críticos de Rui Rocha. E essa proposta também não conseguiu. Aliás, teve muito mais sucesso a proposta da linha oficial, porque teve perto de 60% dos votos e precisava de 66,6, portanto 2/3. E a outra não chegou a 1/3 dos votos. Elas foram votadas em paralelo, nada podia obstaculizar uma pessoa votar numa e não outra, mas nenhuma foi aprovada. Eu creio que, apesar de ser uma vitória pírrica, eu acho que isto é uma meia vitória de Tiago Meia Gonçalves, porque se é verdade que ele tinha toda a confiança de que poderia aprovar uns estatutos, ninguém acreditaria nisso. Agora, eu pergunto o seguinte: uma proposta de revisão estatutária apoiada por Luís Montenegro, por Pedro Nuno Santos ou por André Ventura não seria aprovada? Mesmo que fosse necessário 2/3? Eu faço esta reflexão. Claro que seria, neste contexto. Portanto, nesse aspecto eu não consigo deixar de ver isto como não é uma derrota total de Rui Rocha, Mas uma semi-derrota. é porque não conseguiu aprovar a tal proposta. E também me fez sempre muita confusão ao longo do dia a história à volta das inerências no Conselho Nacional. É uma originalidade, apesar de não ser único, que é no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, por inerência, senta-se também a Comissão Executiva. Ora, o órgão deve fiscalizar a Comissão Executiva. Toda a gente diz que mas os que apoiam a liderança dizem mas isso não é nada assim, porque o escrutínio é feito na mesma, e é preciso, para consertar os dois órgãos, estar lá sentado. A direção do PSD não vota no Conselho Nacional do PSD, não é? E por aí fora o mesmo acontece no PS e, portanto, não faz sentido nenhum esta composição. E isso também não era resolvido naquele modelo que era proposto. Ainda assim, dá para perceber que não existe uma IL partido ao meio, ou seja, não há uma iniciativa liberal como houve no Congresso Eletivo de Carla Castro contra Rui Rocha, em que estava praticamente quase 50-50. Isto é uma grande extrapolação, mas se colocássemos aqui Rui Rocha de um lado e Maia Gonçalves do outro, Rui Rocha teria cerca de 60% e Maia Gonçalves 28%. Portanto, está aqui mais ou menos confortável no controle do partido. Sim, eu creio que se fosse eletivo, provavelmente até a percentagem aumentaria do lado de Rui Rocha. E se quisermos, aí é a grande vantagem deste Congresso. Claro que pode ser ainda no segundo dia, que é mais político, que venha essa crítica. Hoje o dia era eminentemente de discussão estatutária e o próprio Presidente da Mesa fez questão muitas vezes, quando as pessoas estavam a desviar, recentrar e dizer atenção porque tem a palavra, não é para falar disso. E, portanto, pode acontecer ainda no segundo dia, mas em nenhum momento aqui neste processo falou-se de propostas boas, de propostas más, de centralização de poder, mas nunca ninguém disse que quem estava no poder era mau ou era fraco ou tinha falhado. Ou seja, a oposição criticou muito de haver um bocadinho a ideia de o poder continuar centralizado e a Comissão Executiva ter muito poder e a liderança do partido ter muito poder, mas nunca ninguém disse o tipo que está nessa cadeira é mau. E isso pode ser uma espécie de vitória para Rui Rocha, porque de tudo o que está em causa, que não conseguiu de facto aprovar os estatutos como queria,
por outro lado também ninguém questionou a sua liderança. Ou estão-se a guardar para amanhã, ou parece-me que isso também é um aspecto positivo para Rui Rocha nesta convenção. E no cômputo geral, e porque essa convenção dá um ano e meio nas eleições entre Rui Rocha e Ricardo Castro, mostrou um partido muito dividido, com muitas questões internas, até com alguns problemas ou deficiências ainda da organização. Este é um partido que parece mais maduro, apesar de continuarem a existir duas fações, digamos assim. Não, eu creio que em matéria, na altura, nessa convenção, eu não pude assistir, eu estava de férias na altura, mas recordo-me de ler no Observador quando cheguei e que me contaram, que a equipa do Observador me contou na altura, que era que não havia quórum, atrasou, etc. Todas essas questões parecem mais resolvidas. A organização, o partido nesse aspecto parece estar mais competente. E depois, eu já tinha falado disto aqui há umas horas, que é, quase que fico comovido às vezes com a forma crua como toda a gente discorda sem grande bruá. Vamos imaginar, se num congresso de um partido grande houvesse uma fação tão grande a discordar da fação principal, haveria mais gritos. Claro que houve aqui risos cínicos, houve aqui... quando alguém dizia no palco, por exemplo, porque isto as ingerências não mudam nada, e ouvia-se assim um riso de fundo, quase de ironia da parte da oposição. Portanto, isso também existe, mas muito menos, ou seja, eles convivem de facto bem com esta ideia de que têm opiniões divergentes, e isso acaba por ser muito interessante, porque apesar de tudo isto, e por exemplo João Coutinho Figueiredo ter ido dizer que apelar ao voto nos estatutos, que são os mesmos apoiados por Rui Rocha, não houve assim um apelo desesperado ou tudo ou nada, ou por exemplo nesta fase haver uma diligência qualquer de, como já vi noutros partidos, de agora o presidente do partido vai falar, ou por exemplo agora vamos tentar aqui que isto seja por votação secreta, ou diligências desse género. Estava-se a prever que pudesse não passar. Ainda fizeram ali uma segunda tentativa. Mas essa segunda tentativa tem uma coisa curiosa, Miguel, é que nós fomos informados que ela iria existir antes da primeira, ou seja, já estava previsto no regimento que houvesse essa repetição da votação, e que se não houvesse não haveria mais nenhuma insistência e que terminaria. De qualquer das maneiras, essa votação é muito estranha, até do ponto de vista regimental, as duas propostas são votadas de novo, nem sequer há a questão de votar só a mais votada para ver se alguém vota a favor e a outra ser dispensada. Até confundiu o próprio proponente da proposta, Miguel Ferreira da Silva, que disse, mas a minha proposta ainda está em jogo, e ainda estava. Isso é estranho, mas repara, até nisso teria sido muito mais útil uma diligência qualquer, uma interpretação qualquer da lei por parte da linha oficial, que dissesse o seguinte: bom, vamos só votar esta para ver se, porque a outra já não tem hipótese de passar, está muito longe, ou arranjar ali uma diligência qualquer. E isso não aconteceu. Outra questão, às vezes as pessoas com o desgaste é um voto lateral e até parece quase uma ofensa a quem se deslocou até Santa Maria da Feira. Enfim, há pessoas do Porto que não tiveram que andar muito, mas outras que eram de outros pontos do país, dizer que depois teriam essa leveza. Mas mesmo a sugestão de que se não fosse aprovado, isto acabaria hoje, as pessoas iam descansar, iam poder jantar, partiu da parte a quem não convinha. Ou seja, foi um próprio membro da mesa que defende a proposta que estava mais perto de passar, que avisou as pessoas, olha, se não passar, tem aqui uma vantagem que é vamos jantar. E, portanto, toda essa leveza, de não ser um caso de vida ou de morte, é interessante neste partido. E isso também tem que ser, de alguma maneira, elogiado. Agora, parece-me que Tiago Maia Gonçalves, aqui na Rádio Observador, foi bastante claro de que o movimento que agora foi aqui derrotado, e também teve uma derrota nesse aspecto que ficou muito aquém daquilo que era necessário para essa revisão dos estatutos, tem aqui a possibilidade de transformar-se, que era o que ele queria e que também já estava a trabalhar, numa alternativa à liderança. E, portanto, Rui Rocha ou outra linha, mesmo que Rui Rocha queira sair e que seja Bernardo Blanco, fosse o regressado Coutinho, quem quer que seja, esta oposição encontrou aqui, nesta derrota e neste objetivo, uma forma de se organizar e, portanto, vão se preparar para ter uma oposição. Eu acho que a capacidade de mobilização de Tiago Maia Gonçalves, pela maneira como fez algumas declarações, como comparar o Conselho Nacional ao Comitê Central do PCP e outras palavras muito polémicas, porque ele de facto tem é muito corrosivo nas palavras,
queimou pontos e tornou-se uma figura mais polarizadora, não propriamente como Carla Castro. Ele tem mais anticorpos, não parece que se for ele a corporizar essa oposição que terá grande sucesso, mas até ver, esta oposição vale mais ou menos um terço, e um terço dá para crescer, não é? Com mais 10, com mais 15% E terá sempre uma palavra a dizer. Só para concluir, Rui, externamente este Congresso, neste primeiro dia, deu pouco ou acrescentou pouco à iniciativa liberal. Sim, o facto de ser um congresso estatutário fez com que não haja muito uma conversa para fora. Talvez o Luís Montenegro possa tirar notas relativamente à privatização da TAP, por saber que a iniciativa liberal vai insistir na privatização e que não vai largar o governo até cumprir a promessa de alienar o capital público que existe na companhia aérea, e aí pode tirar notas, mas também parece que ao mesmo tempo não houve uma grande postura de confrontação relativamente ao governo. Poderia ir por aí a iniciativa liberal, mas não quis. E até Rodrigo Saraiva, que é uma figura que já não é dirigente, disse aqui também na Rádio Observador que está tudo em aberto, podem ajudar a viabilizar. Até isso uma coisa curiosa, que apesar da iniciativa liberal não ter uma força por aí além, disse que caso não haja orçamento do Estado, não tem que necessariamente ser dissolvido o Parlamento e a Assembleia da República por parte do Presidente, e que acha até que Marcelo Rebelo de Sousa fará ali fará qualquer coisa criativa para não seguir aquilo que tem sido sempre a ordem dele. É um partido a pensar assim, mas quando Marcelo Rebelo de Sousa chamar os partidos para ouvi-los, é mais um a dizer, bom, se calhar não é preciso ir para eleições de novo, alguém que faça outro orçamento, que se resolva isto de outra forma. Isto é uma perspectiva interessante que também foi aqui dada. Talvez amanhã haja uma conversa mais para fora, como se vai discutir o programa político, e também aí, tendo em conta os adversários partidários e eventuais parceiros políticos de futuras coligações, podem estar mais atentos. Parece-me que será muito mais amanhã um dia para fora. Este foi muito fechado nesta questão dos estatutos. E fechado também com maior brevidade, devido aos estatutos não terem sido aprovados com os tais 2/3, por isso o primeiro dia está encerrado em Santa Maria da Feira. Amanhã os trabalhos recomeçam logo de manhã, com a atualização do programa político. Por volta das 4 da tarde está prevista a intervenção de encerramento do Presidente Rui Rocha.